E é sobre essa escolha que a gente fala agora, ao vivo, com o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, já em tela, e com o delegado agora escolhido pela Interpol para ser o novo secretário-geral, Valdeci Urquiza. Ele que acaba de ser eleito para o comando da Interpol, como vocês assistiram aqui no Bastidores CNN. Bem-vindos, boa tarde. Eu quero ouvir os dois. Eu começo com o nosso diretor-geral da Polícia Federal para entender, porque é a primeira vez, diretor, que um brasileiro, que o Valdeci, no caso, vai ocupar essa vaga, né? Que é uma vaga geralmente ocupada pelos mesmos países, né? De gente dali que compõem 5 países europeus ou da América do Norte. Então, a gente já consegue ter uma dimensão do quão representativo é para o Brasil ter um brasileiro nesse posto. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe. Prazer falar com vocês. E nesse momento tão importante para o país, eu diria. É uma vitória do Brasil de alcançar um cargo, um posto tão importante para a temática da cooperação policial internacional e um resgate, né? Uma retomada desse espaço da Polícia Federal do Brasil no cenário internacional de cooperação policial. Acho que isso aponta e é o resultado, em primeiro lugar, do grande engajamento das instituições brasileiras, da Polícia Federal, do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Justiça, da Presidência da República, que nos conduziram a esse momento que eu reputo histórico. E, aliado a isso, um profissional de altíssima qualidade, com larga experiência já na Interpol, que nos possibilitou que o país tenha, pela primeira vez nesses 100 anos, a liderança da instituição. Sempre com a lembrança que esse é o momento de indicação do Dr. Urquiza para o cargo, que vai ter o nome chancelado em novembro na Assembleia Geral da Interpol. Portanto, há muito a comemorar, estamos muito felizes, estamos aqui em Lyon, acompanhando muito de perto esse momento, repito, histórico, e felizes, né, do Brasil ter esse reconhecimento e do Dr. Urquiza assumir tão relevante posto na cooperação internacional. Doutor Urquiza, é uma vitória do atual governo que se empenhou tanto. Eu estava conversando agora com o ministro Ricardo Lewandowski e ele disse que é o reconhecimento do trabalho da polícia brasileira, principalmente no enfrentamento do crime organizado. Gostaria de saber do senhor qual deve ser o foco da atuação do senhor à frente da Interpol. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Uribe. Uma grande honra participar desse momento aqui com vocês. De fato, é um momento histórico em 100 anos da organização. É a primeira vez que há a indicação de um secretário-geral fora do eixo aqui da Europa e dos Estados Unidos. Fico feliz em poder representar o Brasil nessa oportunidade, representar a Polícia Federal. Concordo com a colocação do ministro Lewandowski, que é, sim, um reconhecimento da qualidade do trabalho executado pelas instituições brasileiras, nesse caso especialmente pelo trabalho da Polícia Federal, um reconhecimento da excelência do trabalho da Polícia Federal. Tudo isso é resultado de um fortalecimento da área de cooperação internacional da Polícia Federal, que se iniciou no ano passado sob a liderança do diretor Andrei Rodrigues, e a campanha como um todo, o resultado de uma forte articulação das instituições brasileiras. Um reconhecimento que vem, de fato, da qualidade dessas instituições e um reconhecimento da neutralidade do Brasil também nesse cenário. É uma organização estritamente técnica, é uma organização que tem por objetivo facilitar o trabalho de cooperação das agências policiais em todo o mundo, e os países têm uma preocupação muito grande que ela seja liderada por um país, por um representante de um país que consiga garantir essa qualidade técnica e neutralidade da plataforma. Pedro Venceslau tem pergunta também. Contigo, Pedro. Obrigado. Existem alguns países que ainda resistem ao trabalho da Interpol? A colaboração ela funciona na maioria dos países do mundo hoje? Ou como é que é essa relação com as polícias de países pelo mundo? A Interpol tem se fortalecido muito nas últimas décadas. Hoje é uma organização que conta com 196 países membros, é uma das maiores organizações internacionais, e que, por executar um trabalho técnico, de fato, por executar um trabalho em facilitação a essa cooperação, é muito respeitada e apreciada por seus países membros. Então, ela conta com reconhecimento de sua legitimidade, de sua eficiência e, principalmente, da transparência que tem no trabalho realizado com as agências policiais de todo o mundo.
Doutor Andrei, a gente viu a Interpol atuando, né, em cooperação com a Polícia Federal do Brasil, em casos muito conhecidos nacionalmente, principalmente em investigações que recaem sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui de cabeça me lembro da cooperação com a Polícia Americana no caso das joias, das vacinas. Como é que se dá essa troca de informações neste momento e que avaliação que o senhor faz já que a gente está na iminência, né, do encerramento dos inquéritos, pelo que a gente apurou, que avaliação que o senhor faz da importância dessa cooperação para se chegar a uma investigação mais precisa? Tainá, você falou com propriedade a respeito da importância da cooperação internacional. Hoje não há que se falar em enfrentamento ao crime, especialmente ao crime organizado, sem se falar em cooperação internacional. Nós precisamos estarmos juntos, o crime organizado, e aqui falo de maneira genérica, abstrata, não em nenhum caso concreto, o crime organizado há muito não tem fronteiras. O crime organizado se espalha pelo mundo com atuação coordenada, desconsiderando qualquer barreira entre países. E, portanto, o enfrentamento não pode ser diferente, tem que seguir essa lógica da cooperação policial, da cooperação via os caminhos juridicamente postos, para que a gente faça o enfrentamento qualificado. E é isso que a Polícia Federal tem feito, e o doutor Urquiza destacou, desde a criação da Diretoria de Cooperação Internacional na Polícia, a partir da ampliação da nossa participação na Meripol, a partir da ampliação das ações com as outras polícias do mundo, via Interpol também, e, portanto, fazendo aquilo que todos precisamos fazer, atuarmos em conjunto, atuarmos fortalecidos e agora ainda mais com a chegada do Dr. Urquiza, que esperamos seja confirmado em novembro, para que assuma a Interpol e tenhamos cada vez mais a fluidez na troca de informações, com muita qualidade, celeridade, como tivemos, e eu tenho certeza que a sua gestão vai ampliar essas capacidades. Doutor Urquiza, a gente tem um cenário que as facções criminosas estão cada vez mais fortes, a Polícia Federal tem lutado contra elas, mas muitas delas que têm atuação aqui no Brasil já estão comprando imóveis, por exemplo, com lavagem de dinheiro em Portugal e países da Europa. A Interpol vai se debruçar sobre essas facções criminosas? Esse é um exemplo que demonstra, de fato, a importância de uma plataforma para cooperação policial internacional. As organizações criminosas atuam em mais de um país e as polícias precisam ter mecanismos para realizar, primeiramente, troca de informações. Então, nesse exemplo que você deu, informações sobre patrimônio que esteja sendo utilizado como produto de crime utilizado para lavagem de dinheiro em outro país, e principalmente para a eventual identificação desses criminosos e se eles estiverem em outro país, em outra localidade, que possam ser futuramente presos e objeto de extradição. A Interpol busca justamente isso, prover bancos de dados, prover mecanismos de comunicação, apoiar em atividades de identificação de pessoas e bens objetos de crime, e, finalmente, trabalhar na coordenação de atividades operacionais entre mais de um país. Então, esse exemplo que você deu é exatamente um bom exemplo de como a organização pode atuar na luta contra o crime organizado. Pedro. Queria entender por que demorou tanto tempo, 100 anos, para ter um brasileiro, alguém do continente aqui, liderando a Interpol, e como é que foi essa construção para chegar a essa indicação? Pedro, a organização celebrou no ano passado, em 2023, 100 anos de existência. E em seus 100 anos, 5 países se revezaram à frente da organização por contextos distintos, diferentes. O Brasil nunca havia pleiteado essa posição, foi a primeira vez que participou, e a construção surgiu realmente, primeiro, da importância que o Brasil e a Polícia Federal dá à cooperação internacional, cooperação policial internacional, de uma análise de que era o momento também de instigar essa mudança, porque a organização tem muito a ganhar com a diversidade, com a experiência e outras formas de visão de outros países, e, finalmente, um trabalho organizado entre várias instituições brasileiras. Então, um trabalho que se iniciou com a Polícia Federal, com o Ministério da Justiça, com um envolvimento muito forte do Ministério de Relações Exteriores e um trabalho também de articulação muito forte da Presidência da República.
Doutor Andrei, eu queria trazer um pouquinho para a política também, que é um assunto que está sendo discutido aqui no Brasil, é lógico, além dessa celebração, né, do Brasil na Interpol, é a PEC da segurança pública. A gente já tem uma ou outra informação do que deve vir, mas o cerne dessa PEC, pelo que a gente entendeu até aqui, é fortalecer também a Polícia Federal, ampliar, né, a capacidade de atuação da Polícia Federal no que diz respeito a isso que estamos tratando, o crime organizado. Dá para o senhor antecipar alguma sugestão que foi feita pela cúpula da Polícia Federal ao texto que já está no Palácio do Planalto? Hoje é um dia de celebração da conquista do Brasil na Interpol. Então, esse é um texto que, enfim, está em trâmite interno ainda dentro do governo. E eu prefiro, se me permitam vocês, aqui celebrar, né, essa conquista histórica. Nós estamos vivendo, de fato, não é só retórica, não é um momento, são 100 anos que uma instituição tem uma governança e que agora permite uma vitória do país, uma vitória brasileira, né? Por isso que eu digo, vou insistir, ser repetitivo, né? Momento de fato histórico, uma conquista que temos que celebrar muito. E essas questões internas trataremos quando o nosso retorno ao Brasil, e eu tenho certeza que a proposta que o ministro Lewandowski tem apresentado é uma proposta importante, consistente e que vai melhorar o enfrentamento ao crime organizado, e das vertentes desse enfrentamento, como aqui já bem explicado, é a cooperação internacional, onde a Polícia Federal tem um papel central e importante, e vamos reafirmar esse papel. Doutor Urquiza, enquanto o senhor está aqui no ar, foi aberta a sessão do Supremo Tribunal Federal e o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, parabenizou o senhor pela eleição. Doutor Andrei, eu só vou insistir rapidinho, eu sei que é tema interno, se o senhor quiser responder, tudo bem, senão a gente marca uma entrevista quando o senhor voltar aqui para o Brasil. PEC da anistia. A Polícia Federal fez um trabalho sério em relação ao 8 de janeiro. Cabe anistia às pessoas que depredaram patrimônio público? Uribe, vamos tratar essa pauta na nossa entrevista, eu já me comprometo com vocês. Era isso que a gente queria ouvir, doutor. Vocês conseguiram, então, esse compromisso, né, o compromisso que eu tenho, né, com vocês, né, e com todos os jornalistas que temos, enfim, uma relação muito transparente. Acho que esse é o momento da polícia, de transparência, de inovação, de modernidade, e essa comunicação com a sociedade brasileira, a quem servimos, é fundamental. Então, são pautas que trataremos, mas eu não quero, nesse momento, tirar o foco daquilo que nos interessa, né? Que é essa vitória histórica, enfim, que eu diria uma votação expressiva, né? Em primeiro turno, vamos considerar que havia outros candidatos disputando, uma vitória muito expressiva e que reafirma, né? Não só a qualidade do nosso candidato agora indicado, eleito pelo Comitê Executivo, um profissional de altíssimo gabarito, de altíssimo nível, que nos representará de maneira brilhante, eu tenho certeza, mas também representa a retomada da Polícia Federal do Brasil no cenário internacional. Eu preciso insistir e fazer esse reconhecimento. O trabalho extraordinário que o Corpo Diplomático Brasileiro fez, o engajamento do Ministério das Relações Exteriores, o engajamento do ministro Lewandowski também nesse processo, do presidente Lula, enfim, de todos aqueles que entenderam a importância desse contexto todo e permitiram que o Brasil tivesse essa importante vitória. Então, vamos exaltar esse momento, festejar muito e trabalhar muito trabalho, né? Nós temos desafios importantíssimos, temos aí um período até novembro para consolidar essa transição na Interpol. O doutor Urquiza terá todo o apoio da nossa instituição, do nosso governo, tenho certeza disso, mas é o momento de fazer esses agradecimentos aqui, deixar muito claro que essa não é uma vitória individual do Urquiza nem da Polícia Federal. É uma vitória do Brasil, fruto desse esforço coletivo que nós construímos. Perfeito. Doutor Andrei Rodrigues, também o delegado Urquiza, muito obrigada pela disposição dessa conversa, também para deixar claro para quem está nos assistindo, para a nossa audiência, o que significa chefiar a Interpol, um brasileiro na Secretaria-Geral. É algo muito grandioso. Parabéns pelo trabalho, doutor Urquiza também, doutor Andrei, pelo empenho, pela dedicação. Até uma próxima. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado, um abraço a todos.